A paz do Senhor Jesus Cristo. Que o nosso Deus possa estar a cada dia tocando em nossos corações, que nós possamos estar buscando a Deus diariamente, conhecendo mais e mais da sua palavra, possamos estar conhecendo as sagradas escrituras. Que o Senhor Deus te abençoe grandemente. Façamos a leitura. Livro de Provérbios, capítulo 18. Quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita todo bom senso. O tolo não se interessa pelo entendimento, só quer saber de expressar suas opiniões. A prática do mal resulta em desonra. O comportamento vergonhoso causa desprezo. Palavras sábias são como águas profundas. A sabedoria flui do sábio como um riacho transbordante. Não é certo absolver o culpado, nem negar justiça ao inocente. As palavras do tolo o envolvem em brigas. Ele pede para receber uma surra. A boca do tolo é sua ruína. Ele cai na armadilha dos próprios lábios. Calúnias são petiscos saborosos que descem até o íntimo de quem ouve. Quem é relaxado em seu trabalho causa tanto estrago quanto aquele que destrói. O nome do Senhor é fortaleza segura. O justo corre para ele e fica protegido. O rico vê sua riqueza como uma cidade fortificada. Imagina que é uma muralha alta e segura. A arrogância precede a destruição. A humildade precede a honra. Falar sem antes ouvir os fatos é vergonhoso e insensato. O espírito da pessoa sustenta seu corpo enfermo, mas quem pode suportar o espírito abatido? Quem tem discernimento está sempre pronto a aprender. Seus ouvidos estão abertos para o conhecimento. As portas se abrem para quem dá presentes. Eles dão acesso a pessoas importantes. Quem fala primeiro no tribunal parece ter razão, até que seu oponente comece a lhe fazer perguntas. Lançar sortes acaba com discussões e resolve contendas entre adversários poderosos. É mais difícil reconquistar um amigo ofendido que uma cidade fortificada. As discussões separam amigos como um portão trancado. As palavras sábias saciam como uma boa refeição. As palavras certas dão satisfação. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar arcará com as consequências. O homem que encontra uma esposa encontra um bem precioso e recebe o favor do Senhor. O pobre suplica por misericórdia. O rico responde com insultos. Alguns que se dizem amigos destroem uns aos outros, mas o verdadeiro amigo é mais próximo que um irmão. Livro de Provérbios, capítulo 19. É melhor ser pobre e honesto que ser desonesto e tolo. De nada adianta o entusiasmo sem conhecimento. A pressa resulta em escolhas erradas. O insensato arruína a própria vida e depois se ira contra o Senhor. A riqueza atrai muitos que se dizem amigos, mas a pobreza afasta todos eles. A testemunha falsa não ficará sem castigo. O mentiroso também não escapará. Muitos buscam o favor de quem governa. Todos querem ser amigos daqueles que dá presentes. Se até os parentes do pobre o desprezam, quanto mais seus amigos o evitarão. Ainda que o pobre suplique, eles todos o abandonam. Quem adquire bom senso, ama a si mesmo. Quem dá valor ao entendimento, prospera. A testemunha falsa não ficará sem castigo. O mentiroso será destruído. Não é certo o tolo viver no luxo, nem o escravo governar sobre príncipes. O sensato não perde a calma, mas conquista respeito ao ignorar as ofensas. A ira do rei é como o rugido do leão, mas seu favor é como o orvalho sobre a grama. O filho tolo é uma desgraça para o pai. A esposa briguenta é irritante como uma goteira. Os pais deixam casas e riquezas como heranças para os filhos, mas apenas o Senhor pode dar uma esposa prudente. O preguiçoso dorme profundamente, mas sua apatia o leva a passar fome. Quem guarda os mandamentos preserva a vida. Quem os despreza, morrerá. Quem ajuda os pobres
empresta ao Senhor, ele o recompensará. Discipline seus filhos enquanto há esperança. Do contrário, você destruirá a vida deles. A pessoa que se ira facilmente deve sofrer as consequências. Se você a livrar uma vez, terá de fazê-lo novamente. Obtenha todo o conselho e instrução que puder, e você será sábio para o resto da vida. É da natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. A lealdade torna a pessoa cativante. É melhor ser pobre que desonesto. O temor do Senhor conduz à vida, dá segurança e proteção contra o mal. O preguiçoso pega a comida na mão, mas não se dá o trabalho de levá-la à boca. Se você castigar o zombador, o ingênuo aprenderá uma lição. Se corrigir o sábio, ele se tornará ainda mais sábio. O filho que maltrata o pai ou manda embora a mãe causa vergonha e desonra pública. Meu filho, se você deixar de ouvir a instrução, dará as costas para o conhecimento. A testemunha corrupta zomba da justiça, a boca do perverso devora o mal. O castigo está preparado para os zombadores, assim como o açoite para as costas dos tolos. Livro de Provérbios, capítulo 20. O vinho produz zombadores, o álcool leva a brigas. Quem é dominado pela bebida não é sábio. O furor do rei é como o rugido do leão. Quem provoca sua ira põe a vida em risco. Evitar contendas é sinal de honra. Apenas o insensato insiste em brigar. Quem tem preguiça de arar a terra na época certa, não terá comida no tempo da colheita. Os bons conselhos ficam no fundo do coração, mas a pessoa sensata os traz à tona. Muitos se dizem amigos leais, mas quem pode encontrar alguém realmente confiável? O justo anda em integridade. Felizes os filhos que seguem seus passos. Quando o rei se senta para julgar, analisa todas as provas e distingue entre o mal e o bem. Quem pode dizer, purifiquei o coração, estou limpo e sem pecado? 2 pesos e 2 medidas. Toda espécie de desonestidade é detestável para o Senhor. Até crianças mostram quem são por sua conduta, se agem de modo puro e correto, ouvidos para ouvir e olhos para ver. Ambos são dádivas do Senhor. Se você ama o sono, acabará pobre. Mantenha os olhos abertos e terá fartura de alimento. O comprador pechincha e diz, não vale nada, mas depois conta a vantagem de seu bom negócio. As palavras que transmitem conhecimento são mais valiosas que grandes quantidades de ouro e rubis. Quem aceita ser fiador de um desconhecido perderá a roupa do corpo. Ela ficará como pagamento de quem garante a dívida do estranho. Pão roubado tem sabor doce, mas depois será como areia na boca. Com bons conselhos, os planos são bem-sucedidos. Não saia para a guerra sem boas orientações. O fofoqueiro vive espalhando segredos. Portanto, evite a companhia de quem fala demais. Quem insulta o pai ou a mãe terá sua luz apagada na mais absoluta escuridão. A herança obtida antes da hora acaba não sendo bênção no final. Não diga, vou me vingar deste mal. Espere o Senhor resolver a questão. A desonestidade é detestável para o Senhor. Ele não se agrada de balanças adulteradas. É o Senhor que dirige nossos passos. Então, por que tentar entender tudo ao longo do caminho? É uma armadilha prometer algo a Deus apressadamente e só depois calcular o custo. O rei sábio espalha os perversos como trigo e passa sobre eles a roda de debulhar. A luz do Senhor penetra o espírito humano e revela todas as intenções ocultas. Bondade e fidelidade protegem o rei. Seu trono é firmado pelo amor. A glória dos jovens está em sua força e o esplendor dos idosos em seus cabelos brancos. O castigo físico elimina o mal. Essa disciplina purifica o coração. Livro de Provérbios,
capítulo 21. O coração do rei é como canais de águas controlados pelo Senhor. Ele os conduz para onde quer. Ainda que as pessoas se considerem corretas, o Senhor examina o coração de cada um. O Senhor se agrada mais ao fazermos o que é certo e justo do que ao lhe oferecermos sacrifícios. Olhos arrogantes, coração orgulhoso e atos perversos. Tudo isso é pecado. Quem planeja bem e trabalha com dedicação prospera. Quem se apressa e toma atalhos fica pobre. A riqueza obtida por meios de mentiras é neblina que se dissipa e a armadilha mortal. A violência dos perversos os destruirá, pois se recusam a fazer o que é justo. O culpado anda por um caminho tortuoso, o inocente percorre uma estrada reta. É melhor viver sozinho no canto de um sótão que morar com uma esposa briguenta numa bela casa. O perverso deseja o mal e não tem compaixão do próximo. Quando o zombador é castigado, o ingênuo se torna sábio. Quando o sábio é instruído, adquire ainda mais conhecimento. Deus, o justo, sabe que se passa na casa dos perversos e trará desgraça sobre eles. Quem fecha os ouvidos aos clamores dos pobres será ignorado quando passar a necessidade. O presente entregue em segredo acalma a ira. O suborno oferecido às escondidas abranda a fúria. A justiça é alegria para o justo, mas causa pavor nos que praticam o mal. Quem se desvia do caminho da prudência acabará na companhia dos mortos. Quem ama os prazeres ficará pobre. Quem ama o vinho e o luxo nunca enriquecerá. Os perversos são castigados em lugar dos justos e os desleais em lugar dos honestos. É melhor viver sozinho no deserto que morar com uma esposa briguenta que só sabe reclamar. O sábio possui riqueza e luxo, mas o tolo gasta tudo o que tem. Quem busca a justiça e o amor encontra vida, justiça e honra. O sábio conquista a cidade dos fortes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Cuide da língua e fique de boca fechada, e você não se meterá em apuros. O zombador é orgulhoso e convencido e age com extrema arrogância. O preguiçoso deseja muitas coisas, mas acaba em ruína, pois suas mãos se recusam a trabalhar. Algumas pessoas cobiçam o tempo todo, mas o justo gosta de repartir o que tem. O sacrifício do perverso é detestável, especialmente quando oferecido com más intenções. A testemunha falsa será morta. A testemunha confiável terá permissão de falar. A teimosia do perverso transparece em seu rosto, mas o justo pensa antes de agir. Não há sabedoria, entendimento, nem conselho humano capaz de resistir ao Senhor. O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas quem dá a vitória é o Senhor. Livro de Provérbios, capítulo 22. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Ser estimado é melhor que prata e ouro. O rico e o pobre têm isto em comum. O Senhor criou os dois. O prudente antevê o perigo e toma precauções. O ingênuo avança às cegas e sofre as consequências. A humildade e o temor do Senhor trazem riquezas, honra e vida longa. O perverso anda por um caminho cheio de espinhos e perigos. Quem dá valor à vida se afasta dele. Ensine seus filhos no caminho certo e, mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Assim como o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado se torna servo de quem empresta. Quem semeia injustiça colhe desgraça, e seu reino de terror chegará ao fim. A pessoa generosa será abençoada, pois alimenta o pobre. Mande embora o zombador e cessarão as brigas. Não haverá mais contendas nem insultos. Quem ama o coração puro e fala de modo agradável, terá o rei como amigo. O Senhor preserva aquele que tem conhecimento, mas frustra os planos dos desleais. O preguiçoso diz: há um leão lá fora, se eu sair, ele me matará. A conversa da mulher imoral é cova profunda. Quem provoca a ira do Senhor, nela cairá. O coração da criança é inclinado à insensatez, mas a vara da disciplina a afastará dela. Quem explora os pobres ou cobre os ricos de presentes para progredir na vida, acabará na pobreza. Ouça as palavras dos sábios,
dedique o coração à minha instrução, porque é bom guardar no coração estes ditados e tê-los sempre na ponta da língua. Hoje eu as ensino a você, para que confie no Senhor. Escrevi para você estes 30 ditados, cheios de conselhos e conhecimento. Assim, você saberá a verdade e transmitirá um relato preciso àqueles que o enviaram. Não explore o pobre só porque tem oportunidade, nem se aproveite do necessitado no tribunal, pois o Senhor defenderá a causa deles. Pagará na mesma medida a todos que os exploram. Não faça amizade com os briguentos, nem ande com quem se ira facilmente, pois aprenderá a ser igual a eles e colocará a si mesmo em perigo. Não se comprometa a garantir a dívida do outro, nem aceite servir de fiador. Se você não tiver como pagar a dívida, até a cama em que dorme será tomada. Não mude de lugar os antigos marcadores de divisa, estabelecidos pelas gerações anteriores. Você já viu alguém muito competente no que faz? Ele servirá reis em vez de trabalhar para a gente comum. Muito obrigada por você ter ficado até aqui. Que o Senhor Deus te guarde, te guie e dê paz sobre a tua vida e o teu lar. O Senhor Deus esteja contigo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.